Hello guys. Now I explain for you about imperatives, imperativos, né? Vamos lá, eu vou lendo algumas coisas, daí eu vou explicando naquele mesmo método. É usado para dar sugestões, uma ordem, um conselho, uma instrução para que uma determinada ação aconteça, né? Utiliza-se do verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, ok? O sujeito seria o personal pronoun, pessoa, ok? Não é necessário informar, pois se entende que se receberá a ordem, né? Sugestão, conselho, por exemplo, eat more vegetables, ou seja, coma mais vegetais, né? A famosa frase que a gente está escutando sempre. Stay home, fica em casa. É um imperativo, né? Uma ordem, um conselho e assim por diante, né? Uma instrução. Daí nós temos os exemplos aqui, né? Eu vou ler para vocês e vou explicando. Listen, I need you go now. Se vocês perceberem na minha entonação na voz, eu falei com mais, né? Listen, escute, né? Eu preciso que você vá agora. I need you go now. Ou seja, o verbo listening está no imperativo na sentença, ou seja, na forma base dele, né? Aí ele fala assim, o imperativo poderá marcar algumas ações, como fazer um convite, né? Let's go now, vamos agora. O shall, ele entra nesse sentido também. Shall we go? Nós devemos ir, né? Fazer um oferecimento, have a piece of cake, tome um pedaço de bolo, né? Dar uma ordem, listen to them, escutem eles, né? Listen to teacher, ou seja, escute a professora ou professor. Fazer um pedido, open the door, abre a porta, open the door please, né? Que nem nos seriados, open the gate, né? Open the gate please. Dar um conselho, né? Be careful, seja cuidadoso, né? A gente vê bastante isso em textos, né? Gibis e assim por diante. Seriados também. Segundo, regra de uso. Se for necessário dar mais ênfase na frase, basta colocar o auxiliar do no começo da frase. Então, para dar mais ênfase, né? Do put all the toys in the box. Ou seja, coloque todos os brinquedos na caixa, né? For kids, para as crianças, né? Do go now. Vai agora, né? Do listen me escute, me ouça, né? Do run fast, ou seja, corra rápido. Aí eu tenho esse do, que eu até coloquei em vermelho aqui, para mostrar a ênfase dele, né? Number 3, se for necessário deixar a frase mais educada, basta acrescentar a expressão please, né? Que eu tenho falado bastante, né? No começo ou no final da frase. Please come with me. Por favor, venha comigo. Call the doctor, please. Ligue pro doutor, por favor. Ou seja, chame o doutor, por favor. Please don't scream. Por favor, não grite. Wait for me, please. Espera por mim, por favor. Let's watch this film, please. Vamos assistir esse filme, por favor. Or, let's go to the mall, please. Vamos ao shopping, por favor. Ok? Number 4. Se for necessário formar o imperativo na negação, basta acrescentar o auxiliar do mais o not, que é o don't, né? Forma contraída don't. No começo da frase, né? Don't eat this cake. Não coma esse bolo. Don't forget to close the window, né? Parecem nossas mães. Não esqueça de fechar a janela. Don't run here. Não corra aqui, né? The grandmas, as avós, né? Don't put your hand here. Não coloque a mão aí, ok? Or don't drink soda. Não beba refrigerante. Don't eat candies. Não coma doces, né? And we have here modal verbs. Verbos modais, ok? Então, os verbos modais, eles são auxiliares e verbos ao mesmo tempo. Eu tenho até uma tabelinha aqui embaixo, né? Todos os modal verbs são usados para todos os pronomes pessoais, né? Desde o I até o they. O modal verb é o verbo e auxiliar ao mesmo tempo, ou seja, ele já por exemplo, simple past, verbo poder,
no caso do could, né? Por isso não haverá nem do, does, did, etc. nesses casos, ok? Não terá esses outros auxiliares, ok? Então nós temos aqui can, can't, cannot, né? Que é o poder do simple present, ele é mais informal, que a gente viu lá na primeira folha que eu entreguei da aula para vocês, né? Aí eu tenho could, couldn't, could not, que é o poder no passado simples. May, may not, que é o poder do simple present, ele é mais formal. Eu tenho must, mustn't, must not, que é o dever, no sentido de suposição, mas ele é quase uma obrigação. Vocês vão ver mais para baixo. E o should também é o dever, mas só que é o sentido de conselho, ok? Então, nós vamos estudar aqui o can, simple present, do verbo poder informal. Que nem ask, pergunta, answer, respostas, long afirmative, long answer, resposta afirmativa, short answer, resposta curta, ok? Vocês vão ver bastante isso. Então, aqui num exemplo, this, ok? Can you lend me your book, please? Você pode me emprestar seu livro, por favor? Yes, I can lend you my book. Eu posso emprestar a você meu livro, ok? Você pode perceber que eu usei bastante os pronomes aqui, né? Pergunta com you, resposta com I. O can, se vocês perceberem, eu só inverti. O lend, que é o emprestar, é aquele emprestar que volta, né? Eu troquei o me pelo you, o your pelo my. Não precisou colocar o please, ok? A resposta curta, que é o mais fácil, né? Yes, I can. Just one. Sim, eu posso, né? Negative. No, I can't lend you my book. Se vocês perceberem da resposta negativa aqui para a resposta afirmativa aqui, long answer, a única coisa que eu mudei foi o can. Essa palavrinha aqui. Can. Ok? O can't. Só isso. Da afirmativa para negativa. Just only. Could, que é o simple past do verbo poder, é a mesma coisa. A única coisa que eu alterei, se vocês perceberem, é o could aqui. Could you lend me your book? Você podia me emprestar seu livro? Yes, I could. Eu só inverti também o could, ok? Short answer, could. Yes, I could. Negativa, let me erase this. A negativa aqui, couldn't, ok? No, I couldn't lend you my book. Eu não podia emprestar a você meu livro. No, I couldn't, ok? Se vocês perceberem, eu só troquei o could por you. Eu troco o you pelo I e assim por diante, ok? É bem simples, o modo verbo ele tem que estar tanto na pergunta quanto na resposta, ok? Depois vocês notem com mais calma, ok? Nos arquivos, vocês podem perceber que só vão inverter duas palavrinhas e vira a resposta. Se for a negativa, acrescenta N tracinho T. Aí eu tenho may aqui, o famoso May I drink water, please? Yes, you may drink water, please. Eu só inverti. Troquei o Y pelo you e inverti o may pelo I praticamente, né? Aqui o I eu troco pelo you e o may aqui. Short answer, yes, you may. A negativa, no, you may not drink water, né? Só acrescentei o not entre o may e o drink, né? Praticamente. No, you may not. Basicamente isso, ok? Basically, ok? O must, aqui ele tá como deve, suposição, obrigação. Must you be there now? Você deve estar lá agora? Yes, I must be there now. Sim, eu devo estar lá agora, né? É uma obrigação, né? Yes, I must. Short answer, né? Sim, eu devo. Negativa, no, I mustn't be there now. Não, eu não devo estar lá agora. No, I mustn't.
Ou seja, não, eu não devo, ok? Aqui eu tenho should, que é um advice, um conselho, né? Should we make our meals here? Ou seja, nós devemos fazer nossas próprias. Nossas próprias não. Nós devemos fazer nossas refeições aqui. Essa palavra meals, grifei de amarelo, yellow, meals, refeições. Should we make our meals here? Nós devemos fazer nossas refeições aqui. Esse é mais simples ainda, né? Esse dá pra ver bem essa inversão, né? Que é o should e we. Ops, we. Aqui eu tenho we should. We should make our meals. Se vocês perceberem, não mudou nada. A única coisa que eu inverti o should e o we. Short answer, we should. Negativa, no, we shouldn't make our meals here. Shouldn't, né? Acrescentei esse N tracinho aqui do should. Negativa curta, short answer, no, we shouldn't. Basicamente isso. Então, praticamente vocês percebem essa inversão. Let me try to write here. Deixa eu tentar escrever aqui. Oops, no, this way. Não, desse jeito, né? Let me try here. Então, se vocês perceberem, eu tinha, vamos supor, for example, se eu coloco com o she can. Melhor dizendo, né? The better. Let me write it again. Se eu escrevo aqui, let me try to do this. Se eu escrevo aqui assim, can she make her meal? Ela pode fazer a refeição dela? Eu quero responder isso aqui. Então, eu vou trocar somente o she de lugar. Eu coloco o she aqui no começo. She can. She can. Eu quero colocar a negativa. She can't. Basicamente isso. She can't make her meal, ok? Basicamente isso que vocês vão ter que fazer. A mesma coisa acontece com o could. Por exemplo, could, my letter is ugly, minha letra é feia. Could she go to, could she go to the mall? Ela podia ir ao shopping? Vocês podem perceber, could she go? Eu não, daí eu quero falar a resposta, né? Quando é pergunta, eu tenho could no começo. Let me try. É um ponto de interrogação, né? Try to do this. Quero colocar a resposta. Eu apago esse she daqui, né? E coloco o she no começo. Então fica she could go, ok? Eu não tenho aquele to que separa aqui no meio, ok? Não tenho to aqui porque como o could é o modal verbs, então não há necessidade desse to ali no meio. Eu quero colocar negativa. Então, o que acontece? Eu só acrescento N tracinho T. Oops, I'm sorry. Sorry. Oh my god. Ok. Eu só acrescento N tracinho again. N tracinho T aqui. She couldn't go to the mall, ok? Ela não podia ir ao shopping. A mesma coisa vai acontecer com os outros modal verbs, ok? Então, é só vocês notarem, é só vocês notarem essas diferenças aqui, né? Eu só vou mudar os modal verbs e as pessoas, ok? Se é pergunta, a pessoa vem antes Se é pergunta, o modal verb vem antes da pessoa. Se é resposta, o modal verb ele vem depois da pessoa, que nem aqui o should we. Should we? Pergunta. We should? Resposta. Se eu quiser colocar negativa, acrescenta o famoso N-T. We shouldn't. Mesma coisa vão acontecer com os outros aqui também. Mustn't, ok? Must you? Pergunta. I must? Resposta. I mustn't?
resposta negativa. Aqui o may I, pergunta. You may, resposta. You may not, eu só acrescento o not aqui, né? Aqui, could you? I could. Negativa, I couldn't. Ok? E tem as long answer, não muda nada praticamente, ok? Can you? I can. I can't. I can afirmativa, I can't negativa. Lembrando que é usado para todos os personal pronoun. Vamos supor, só pra gente finalizar essa parte aqui, eu vou até escrever aqui. Vamos supor que a pergunta seja can you? Você pode. A resposta eu não posso. Não, vamos imaginar que seja. Oh my god. Vamos imaginar que a pergunta seja can he? Can he? Ele pode, né? Ele pode. Can he play game today? Ele pode jogar videogame today? Então, eu não posso colocar aqui na resposta I can. Fica sem nexo, né? Sim, eu posso. Não, eu não tô falando pergunta com you, né? Eu tô fazendo com o he. Oops, sorry. Eu estou fazendo a pergunta com I think so blocked. Ok. Pergunta com he. Então, eu tenho que colocar he can. Ok? Mas se eu quiser falar negativa, então vai ser he can't. Acho que deu pra entender mais ou menos, ok? After I send the exercise to practice, ok? Depois eu vou mandar os exercícios pra praticar, ok? Bye bye, see you soon. Have a nice weekend. Tenha um bom final de semana, ok? Bye, guys.